referidas estão sendo recolhidas para serem brevemente utilizadas no site das respectivas entidades. Eu acho que, obviamente, agradecer muito o esforço, primeiro, de coordenação, e o Inácio pessoalmente, o pessoal do SEBRAE, o pessoal da FIENG regional, fizeram, junto com a nossa estrutura lá da DBI, o Rogério, especialmente, que esteve pilotando isso da nossa parte, para poder organizar esse seminário. Em segundo lugar, agradecer muito aos professores e amigos que se dispuseram a vir aqui no meio de uma semana, todo mundo com as agendas carregadíssimas, mas que se dispuseram a vir aqui para a gente poder um pouco compartilhar esse conjunto de formulações, análises. Mas eu queria mesmo ressaltar o seguinte, e acho que isso aí podemos compartilhar quase a todos, principalmente a Rafael e Rogério, que têm acompanhado mais de perto. Eu acho que esse seminário tem, pelo menos para nós, uma característica interessante, que é a primeira vez que nós estamos fazendo uma coisa que efetivamente se articula essa grande massa de estudos que foram contratados pelas entidades, o banco, pela BDI, o próprio ICT, com uma discussão mais objetiva sobre esse estágio da BDP. Porque nós estamos chegando perto do fim do governo e foi muito interessante isso, porque é uma experiência, claro que para nós é quase um truísmo falar isso, mas foi uma experiência interessante, avançada e que deu resultado. Mas foi também uma experiência muito resiliente, porque você enfrentar um trampo como foi a crise e conseguir sair dessa crise com, primeiro, a estrutura de governo achando que vale a pena. Eu não pude estar na última reunião dos coordenadores do Comitê Executivo, mas sei que foi muito bem, que foi todo mundo, etc. E mais, um interesse do setor privado. Né? Uma coisa que eu mencionei ontem, o Rafael mencionou ontem, mas hoje nós não explicamos muito, especificamos, mas a Fiesp, que é obviamente a estrutura mais mobilizadora, digamos, do setor privado brasileiro, que está em São Paulo, essa coisa toda, mas eles fizeram um processo de acompanhamento da BDP desde o início, mas no ano passado, em dezembro, em que houve um seminário de, se não me engano, 2 semanas, né? Em que setor por setor, cadeia produtiva por cadeia produtiva, foi analisado com questionários anteriores mandados pela Fiesp para suas bases, análise disso e participação da estrutura deles, de empresários e da estrutura toda da BDP. Então, isso mostra que houve, digamos, operacionalidade suficiente, resultados suficientes para que essa coisa tivesse significado, né? Porque senão podia ter sido mais um programa que ficou aí, 12 ideias que não avançaram muito. E outra coisa que eu acho importante nesse seminário, a gente tem feito um pouco isso com a Renata, mas eu acho que a gente podia até pensar em reproduzir isso, que é pegar as universidades, onde você tem debate sobre isso, e é o que o Inácio está fazendo aqui em Juiz de Fora, para a gente poder um pouco ir criando, assim como a gente está criando uma rede de política industrial com a Renata, um pouco a gente criar uma rede de debate mais articulado sobre a questão específica de política industrial. É claro que aqui nós estamos com a nata de quem trabalha a análise disso, mas eu acho que a gente tinha que ter uma nucleação, um processo de construção de rede mais permanente, exatamente para aproveitar isso, né? Eu acho que uma das coisas que foi mencionada agora à tarde, esse negócio disso estar sendo apropriado pelo sistema de produção de conhecimento público é uma coisa essencial, porque isso é que nos permite dar continuidade. Quando em 2000 eu pude tomar uma decisão desse tipo, a decisão foi de contratar o Luciano e o Mariano, exatamente porque eles tinham coordenado o ECIB, para a gente não perder essa coisa. Depois contratamos, agora as mesmas pessoas, o BNDES fez esse trabalho de alto fôlego do PIB,
Então, tudo isso conduz ao aumento da capacidade de avaliação crítica que não só as estruturas de governo têm, mas que a academia tem também, e que cada vez mais as estruturas do setor privado estão voltando a discutir isso e, de alguma maneira, reduzindo o espaço do balcão puro e simples. Então, isso é um ganho de qualidade difícil de perceber, de mensurar imediatamente, mas eu acho que está em processo e que é algo realmente muito relevante. E, finalmente, eu acho que esse esforço nosso aqui, de novo, mais uma vez, pelo menos em nome da DDI, agradecendo muito a disposição de todos, a dedicação, prepara também a todos nós para uma outra coisa que é decisiva, que é oferecer, primeiro para a discussão eleitoral que vai haver, né, e segundo, para quem ganhar o governo brasileiro, algo muito mais em processo, né, algo com velocidade, com inércia suficiente para você não ter, o que também foi discutido aqui, a necessidade de ficar reinventando roda, redescobrindo pólvora e voltando do zero e tal. Quer dizer, o país, eu acho que essas últimas considerações da parte da família Borges foram fundamentais para ver que a rapadura é doce, mas é dura, né? Nós não estamos numa situação de desenvolvimento autônomo, tão autônoma assim e tão consolidada assim. Quer dizer, nós temos desafios que partem de escolhas e que depois, para serem implementados, tem que ter esse conjunto de fatores operando de uma maneira eficaz. Então, mais uma vez isso, eu queria só aproveitar a provocação em cima da questão do BNDES para dizer que acho que isso é realmente uma mudança de qualidade brutal. Quer dizer, eu vivi esse outro momento também, que a hipótese era que o banco virasse uma coisa para atender especificamente nos padrões do mercado, a demanda brasileira por investimento de longo prazo, e a mudança essencial que foi a entrada do Luciano, e junto com o Luciano, o João e o Rafael, isso que são pessoas que compuseram, né, como outros membros da família Borges que já estavam lá prestando o seu serviço à pátria, né, um grupo de pessoas dedicadas a isso, a fazer com que houvesse operacionalidade nessa coisa, e o papel do BNDES na geração de resultados e na reação rápida às propostas desse grande conjunto de entes públicos e de setor privado, deu um sinal de que isso não era só uma declaração de intenções, né? Obviamente não dá para a gente se estender nisso, mas todo mundo sabe que as características das entidades são muito específicas, e o BNDES sinalizar que está acorde com o que é a definição de uma política tem um poder enorme, porque várias vezes já houve antes sinais, digamos, não muito coerentes em relação a isso. Então, mais uma vez agradecendo a todos, acho que foi extremamente importante, acho que era bom depois ter algum tipo de registro escrito desse tipo de coisa para a gente poder ter isso finalizado. Mas eu acho que o Inácio deveria dar umas palavras também, encerrando aqui, porque o esforço local foi muito importante. Obrigado a todos. Bom, você ligeiro, esse projeto desse seminário saiu por causa dos dilemas, né, de deslocamento que tem entre Juiz de Fora e outros centros do país. Teve a apresentação do projeto PIP na CNI em São Paulo, estava definido que eu ir. Não tinha guerra, não consegui sair de jeito nenhum, perdi essa oportunidade, a origem. E aí, em conversa com o Reginaldo, ele sugeriu que a gente tentasse trazer para Minas Gerais, para Juiz de Fora, aquele evento. Aí, conversando com o Rogério, foi amadurecendo a ideia de fazer exatamente essa articulação. A PDI hoje já é uma agência que acumula um conjunto de relatórios, diagnósticos produzidos aí
IPEG, CDEPAR, que traça um panorama, um diagnóstico muito importante da situação da indústria brasileira, e agora temos esse conjunto, né, de documentos produzidos pelo BNDES. Dentro do esforço de articular, coordenar, etc., então o objetivo era um pouco isso. Foi uma pena que o pessoal que cuida da economia do conhecimento, o Cassolato e o Elbers, não estavam no Brasil, não puderam participar, porque senão a gente teria uma composição ampla desse esforço, né, da PDI e do PIB. E aí o João Alberto do SEBRAE, no encontro que eu tive com ele ficou muito entusiasmado com isso, na verdade assumiu isso com uma intensidade, com a sua equipe muito grande. Eles não sabem que o esforço foi feito de divulgar esse evento. É uma coisa que eu nunca tinha visto fazer num evento que tem uma característica acadêmica, mas também de análise política. O jornal local, na edição de domingo, tinha toda a programação dele anexada ao jornal. Foi mandado e-mail para todo mundo, distribuído mais de não sei quantos programas. Agora, o resultado em termos do número de pessoas não tem muita correspondência entre os que estão inscritos, mas vale aquele velho tipo, né? Poucos mais bons, e se a gente conseguir de alguma forma traduzir essa reflexão, contratamos uma equipe para gravar o evento todo, vamos editar, depois submeter as pessoas, mas a ideia também é jogar na internet, no INCT, que é outro parceiro que entrou muito, o INCT-PPED, dirigido pela Elite Liz, lá no Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai, então, fazendo, digamos assim, um banco, né, do conjunto dessas reflexões. Eu tenho certeza que com isso a gente vai trabalhando para aprimorar, refinar a reflexão e a formulação das políticas que o país precisa. E aí eu queria agradecer muito ao Reginaldo, a Tânia Rogério, o pessoal da BDI, o pessoal do SEBRAE e aos programas e as unidades da universidade que se envolveram nisso, que são os Institutos de Ciências Humanas, a Faculdade de Administração, os programas de pós-ensino. Bom, quero agradecer a presença de vocês aqui. Convido as boas-vindas, faço também só o encerramento de uma forma que não poderia ser diferente, até porque foi muito bem colocado pelo professor Reinaldo, pelo professor Inácio, o esforço de se produzir um trabalho dessa natureza, e eu falo pelo SEBRAE Minas nesse momento. Acho que todas as iniciativas dessa natureza serão apoiadas pelo SEBRAE, porque isso nos conduz a uma clareza maior em relação às políticas industriais do país e uma forma também de colocar em discussão todo um arcabouço de trabalho que foi muito bem produzido. Confesso que o primeiro contato que tive com a BDI, com os trabalhos apresentados da BDI, foi em Ubá, quando lá a gente trabalha então com o Polo Moveleiro, e um Jorge Boeiro, se não me engano, esteve lá presente. E quando eles foi o trabalho então levantado pela BDI, me entusiasmei muito, já falei até com o projeto que a minha intenção é aprofundar até maior conhecimento em relação a esse trabalho que é desenvolvido, porque nós, como trabalhamos em projetos coletivos dentro do SEBRAE, projetos setoriais, né, dentro do SEBRAE, a gente precisa de ter essas colocações claras, planificadas para o nosso corpo profissional, para que a gente possa, de fato, ter um impacto positivo nesses trabalhos que a gente realiza junto a esses APLs aqui de Minas Gerais. Então, todas as iniciativas dessa natureza certamente contarão com o apoio do SEBRAE. E agradecer aos ilustres
painelistas, palestrantes que estiveram aqui, contribuíram assim, extremamente para o conhecimento, como o Inácio falou, daqueles que puderam aparecer, outros certamente tiveram a intenção de estar nesse momento e que não estiveram, mas se a gente não estender esse trabalho aqui a outras universidades que vai proposta aí, colocada no barco pelo professor Reginaldo, acho que a gente vai ter a oportunidade de disseminar essas informações que foram passadas aí. Agradecer então a BDI, em nome do seu presidente, Reginaldo Arcuri, e toda a sua competente equipe que se esforçou para realizar isso. Agradecer à Universidade Federal de Juiz de Fora, em nome do professor Inácio, que tomou a frente da Universidade a realizar o trabalho dessa natureza. Principalmente vocês que aqui nesses 2 dias puderam conosco aqui ouvir essas experiências e esses estudos colocados. Muito obrigado, uma próxima oportunidade. Instituto Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, a Universidade Federal de Juiz de Fora, agradece a presença de todos e espero encontrá-los em breve em nosso próximo evento. Tenham todos uma boa noite.